A gente está de volta nesta quarta edição do nosso congresso, esse congresso nacional que está acontecendo hoje 100% online. Lembrando que essa é a segunda edição, na verdade, online, né, gente? Porque a primeira nós fizemos no dia 3 de julho. Foi um sucesso o nosso evento, tivemos um grande engajamento da sociedade civil, de profissionais da educação. E agora a gente retorna com essa edição. E hoje, olha, o sucesso foi tão grande que desta vez nós faremos 2 dias, né, de evento. Então nós temos evento hoje, que vai até às 18 horas, e também vamos juntos amanhã de 8 da manhã até também às 18 horas. Então fique conectado com a gente, fique juntinho, nós temos muito mais, está só começando o nosso evento aqui da FENEP. Eu quero também trazer para você uma novidade que também temos nesse evento. Olha, nós temos dito aqui que você pode acessar a nossa plataforma eventoalvivo.fenep.org.br e lá dentro você terá a opção de também participar de uma outra sala. Então nós temos 2 salas, olha só, eu vou chamar ao vivo agora uma sala que vai debater, por exemplo, o BNCC na educação infantil e também no ensino fundamental. Esta sala vai ser moderada pela Maria Antônia, que está participando com a gente lá do Senep de Londrina. E ela vai conduzir essa sala comigo, mas antes de convidá-la e dar bom dia, eu quero dizer que você também, por esse site, poderá acompanhar o nosso segundo painel, o painel Tecnologias Educacionais no Pós-Pandemia, Experiências no Brasil e outros países. O Bruno Eizeric, presidente do Sinep no Rio Grande do Sul, já está lá nesse segundo painel e você, portanto, pelo nosso site pode acessar e também participar. Bom, então vamos lá, vou passar a palavra agora para a professora Maria Antônia, que já está preparada para conduzir esse painel que vai debater o BNCC na educação infantil e também ensino fundamental. E eu vou deixar com a senhora para fazer aí a cortesia da casa e convidar os outros que estarão com a senhora nesse debate aí nessa próxima hora. Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Bom dia. É com a senhora. Bom dia. Bom dia, Wallace. Tudo bem? Nós aqui novamente, né? É a vida que segue. Bom dia a todos que nos assistem, em especial a todos os educadores que continuam se reinventando no meio dessa confusão. Minha gratidão à FENEP, na pessoa de nosso presidente, professor Ademar, a nossa vice-presidente e, com muito orgulho, nossa conselheira nacional, professora Amable. Bom dia, Ene, Márcia, Rosana, Marte, é um prazer conhecê-las. Desde já, nossos agradecimentos pela de cada uma, enriquecendo o nosso congresso. A Ene é diretora educacional do Sistema de Ensino UNO, a Márcia é integrante do CAPEP e assistente pedagógica do Sinep do Rio, a Rosana é coordenadora pedagógica da educação infantil do Colégio Santa Inês, e a Marte é professora do Instituto Superior de Educação Ivoti e assessora pedagógica do Colégio Bolcha. Eu falo pelo Sinep, NPR, aqui em Londrina, Paraná, aqui no norte. Gratidão a toda a minha base aqui no norte do Paraná, pelos guerreiros da educação londrinense e da escola particular. É uma maravilha estarmos aqui reunidos para falarmos do documento mais importante para o alicerce da nossa educação. O nosso país agora tem esse documento que eu acredito que é a Bíblia, né? É o maior livro do ensino, que o ensino de educação pela competência possa ter. A analogia que eu faço para esse documento, para essa base, é como um documento do nosso nascimento. Na nossa certidão de nascimento está implícito a que viemos fazer neste planeta. E assim é a nossa base nacional comum curricular. Ele tem como competência esse documento o direito de aprendizagens essenciais. E imagine agora em tempos de pandemia, né? Ele tem como competência garantir o desenvolvimento de todos os nossos alunos ao longo das modalidades. E é com prazer que eu estou aqui com vocês para falarmos desse nosso documento.
porque nele está o principal objetivo, o de basilador da qualidade da educação de nosso país. É para isso que estamos aqui nessa mesa redonda, com o tema A BNCC na Educação Infantil e Ensino Fundamental, com os trâmites a seguir, tá? A nossa mesa terá o seguinte formato: teremos algumas perguntas com tempo de respostas de 2 minutos e 30 segundos, ok? Vamos lá, então? A primeira pergunta eu dirijo a vocês quatro, integrantes dessa mesa. Qual é a grande contribuição da BNCC para as nossas crianças que estão na fase de alfabetização? O nosso tempo é de 2 minutos e 30 segundos. Infelizmente, eu tenho a competência do controle desse tempo. Vamos começar por ordem alfabética, pode ser? Podemos começar com a N? Claro, podemos sim. Bom dia a todas. Um prazer enorme estar aqui, prazer em conhecê-las, mesmo que no meio virtual. Agradeço já o convite, o espaço de construção aqui de saberes, é um prazer enorme estar aqui, e em nome do Projeto UNO também agradeço o convite. Bom, quando você começa a falar da BNCC, é exatamente tudo isso que você disse, né? Um documento balizador, algo que vai nos nortear das nossas escolas, e quando nós pensamos em alfabetização, não podemos perder de vista que a alfabetização e letramento precisam caminhar muito juntos, né? Um distante do outro não vai conseguir fazer a construção. Quando você fala da importância disso, né, qual é a grande contribuição, o primeiro é o reconhecimento da infância, é o reconhecimento também de que a escola é um espaço de construção democrática de aprendizagens. Então, nós não podemos perder isso de vista. É um documento norteador, mas é um documento também que ele traz um princípio de democracia para dentro de todas as aprendizagens, respeitando os locais em que essa aprendizagem também está acontecendo. A base, ela define a alfabetização como uma ação pedagógica principal no começo do ensino fundamental. Mas vamos enfatizar aqui que o letramento e a alfabetização, eles devem caminhar muito juntos, porque a própria base também salienta que tudo parte do texto. O texto é o eixo estruturante de toda a proposta da base. Assim, a alfabetização, ela passa a ser uma consequência do trabalho desenvolvido em torno da linguagem, como uma forma de interação, as práticas sociais de uso desta linguagem, levando em conta, claro, a idade desta criança e também o seu entorno. Então, o seu entorno também é importante para a construção desse processo de alfabetização. Então, há de se valorizar bastante essa questão das práticas de linguagem. A BNCC, ela não vai trazer este ou aquele método, ela propõe aí a construção de uma consciência fonológica. E, de novo, eu vou me repetir aqui, a alfabetização ela é resultado de um trabalho estruturado em torno das práticas de linguagem. E a cultura da escrita é uma cultura que faz parte de toda a nossa cultura. Mas essa escrita, ela vem antes da significação de signos linguísticos, né, que são signos simbólicos. Nós temos outras formas também de nos comunicar, e a grande contribuição da base é isso, é conseguir trazer para o professor propostas amplas, mas que precisam, num determinado momento, desencadear aquele processo de alfabetização que é esperado por toda a sociedade. Muito obrigada, Anne. A Márcia, podemos seguir pela Márcia? Claro, bom dia para vocês, muito prazer também, muito obrigada pela FENEP pelo convite, quero aqui agradecer aos meus parceiros do CAPEP, o Colégio de Assessores Pedagógicos do Ensino Privado, que estão todos aqui presentes junto comigo, não só nas reflexões, mas no trabalho intenso que a gente tem tido, né? E parabenizar a todos por este ano, porque apesar das grandes dificuldades que a gente está enfrentando, a gente tem suplantado desafios de forma gloriosa. Então, muito obrigada mais uma vez. E a própria Eni falou da questão da consciência fonológica, e eu destaquei realmente ao pensar nessa questão, porque nós tivemos, em todo o processo de constituição da base, a gente participou muito de todas as audiências públicas, e a gente viu muitas críticas na questão de se trabalhar, porque não está explícita a consciência fonológica, mas está claro a importância do aluno pensar sobre a questão da relação letra-fonema e como isso se constitui,
Por quê? Porque a gente vê a dificuldade no país de alfabetização ao longo dos anos de ensino. Então, é importantíssimo que a gente entenda que as críticas fizeram, obviamente, uma reflexão aprofundada para se chegar na última versão, mas que o trabalho com a consciência fonológica, ele não invalida a questão textual que está extremamente presente e centralizada no texto da Base Nacional. Então, é a grande, para mim, importância para a alfabetização trazida pela base é você respeitar o contexto ao qual a criança está inserida, respeitar o seu capital cultural, trazer isso para dentro da escola, mas também sistematizar com o conhecimento do sistema alfabético de escrita. E isso você vai possibilitar novas hipóteses de escrita para a criança. Então, a escola tem um grande trabalho pela frente ao pensar a alfabetização, que é para estudar o que a base traz. Então, se a gente tiver o estudo pautado, né, nas reuniões de professores, em todas as nossas dinâmicas dentro da escola, a gente vai conseguir trabalhar a base dando sentido ao aprendizado para o aluno e fazendo ele efetivamente aprender a ler e escrever. Lembrando que ler, escrever e decodificar não significa o processo de alfabetização. Alfabetizar vai muito além disso, mas é importantíssimo a gente trabalhar com isso também para garantir que a nossa população seja efetivamente alfabetizada. Que bom, parabéns. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? A alfabetização, eu acredito que começa no útero da mamãe, a criança já ouvindo os estímulos ali da música, músicas orquestradas, eu acho que começa já ali no seio materno. Vamos agora para a Rosana. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, estou muito feliz em estar aqui podendo contribuir com essa mesa, enfim, né? Eu sou do Colégio Santa Inês, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Bom, em termos de contribuição, eu entendo que a base traz uma questão muito importante, que como todas as colegas já falaram, essa concepção de alfabetização, né? Então, ela é concebida como um processo contínuo de desenvolvimento cognitivo e linguístico por toda uma vida, né? Quando nós falamos de educação infantil, nós estamos falando de crianças que estão já convivendo num mundo letrado, né? Então, se as crianças já estão no mundo onde elas interagem com esse objeto de conhecimento, que é a leitura e a escrita, desde a mais tenra idade, por que não ser considerado isso na educação infantil? De uma forma totalmente diferente da formalidade de um primeiro ano, mas entendendo que as crianças desenvolvem o que a gente pode falar de competências, conhecimentos, aquisições, têm interesse, que é o que a base não diz concretamente, mas ela trabalha também na perspectiva do letramento emergente, né? Outra questão fundamental é entender a primeira etapa do ensino básico, a educação infantil, não como preparatória, né? Mas como um momento vivo e intenso em que as crianças têm o seu cotidiano como currículo de aprendizagem e que esse cotidiano está cercado de diferentes linguagens expressivas. E a leitura e a escrita são essas diferentes linguagens, né? Então, a base traz a questão aponta para a continuidade do que é realizado na educação infantil. Então, a criança não vai chegar lá no primeiro ano como se fosse uma tábula rasa, ou como se não tivesse vivido uma experiência não escolarizante, mas escolar, né, onde ela interagiu e brincou com a leitura e a escrita. Obrigada, Rosana. O Marcos, agora é com você. Bom dia, então, a todas e a todos. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de agregar a que as colegas trouxeram.
talvez até trazendo um exemplo, né? Então, a base, o que é a base? Ela proporciona subsídios para que a criança aprenda o que vocês já trouxeram, a ler contextos e a viver experiências. Se eu olho para o cenário aqui da Grande Porto Alegre, vejo ipês amarelos. Um passeio pelo pátio da escola, dentro das possibilidades, seria ou convidando as crianças a olhar nesse ensino remoto pela janela, seria uma possibilidade IP. Qual é o som que sai da minha boca? O que? IP. Levantamento de hipóteses. Como associamos agora esse som com as letras, associação com palavras? E aí estamos com outro eixo forte na perspectiva da base, que vem muito sustentada pela competência geral, argumentação, que é o levantamento de hipóteses. Vamos exercitar desde pequena. Hipóteses, pensa, diga, não tenha medo de dizer o que tu pensas, traga isso. E quando nós estamos diante de hipóteses, vem outro eixo fundamental que a gente já sabe, mas acredito que nós temos que saber explorar mais, que é o despertamento da curiosidade, mas essa curiosidade impulsionada a professor, mediador, que ajuda a impulsionar essa criança para essa curiosidade. Acredito que esse eixo da curiosidade é um pouco distinto quando ele pede para o professor observar, para o professor intervir nessa prática e ajudar a dar pistas. A intervenção pedagógica, então estamos diante dessa... Por que a intervenção pedagógica? Para que a gente, escola, a gente professor, tenha sempre presente que precisamos de uma progressão. As competências e habilidades nos mostram isso. Onde estamos, onde queremos chegar, como chegaremos lá. Então, eu acredito, e também quero ainda enfatizar o eixo que os colegas já trouxeram, a oralidade, né? Desta forma que, quando eu falo em levantamento de hipóteses, já entra a oralidade, talvez a oralidade tenha nos escapado um pouco, né? Até pensando em provas escritas, e do quanto é importante esse destaque à oralidade, da argumentação, das histórias de vida. História de vida já começando, a minha história de vida é importante, a minha identidade é importante, para que eu seja protagonista, para que eu possa desenvolver um pensamento autônomo. E para fechar, eu perguntei para uma professora, o que a BNCC da alfabetização agregou para a sua prática? E ela dizia assim, quando comecei a estudar com a coordenadora pedagógica, eu pensava, mas que é isso, aqueles estudos lá em 2019, estudo a gente já faz. Isso de experimentar a gente faz. Aí, de repente, a coordenadora insistia e fazia movimentos bonitos, e eu comecei a pensar, mas será? Será que a gente deixa os alunos experimentar? Será que realmente eu deixo eles arriscar? E aí ela dizia, por último, a BNCC me ensinou a intensificar o olhar para a minha sala e de mudar a minha prática. É isso. Que bom. Maravilha, isso mesmo. Nós temos agora a segunda pergunta, tá? Que eu acho que vem combinar com o que estamos falando aí com os nossos alfabetizandos, né? Eu acredito que agora, principalmente em tempo de pandemia, nós teremos que fazer, né, Marta, todo esse processo de ver onde que as nossas crianças estão, né? Com toda essa situação pandêmica, e onde que pararam? Para onde vamos com esses alunos nesse processo de alfabetização? E aí vem a nossa segunda pergunta, que é, para que a
BNCC na educação infantil e no ensino fundamental seja implementada com resultados satisfatórios, eficazes e eficientes, será necessário que os professores vivenciem que tipo de formação? Então, eu acho que o maior legado agora para nós gestores é a função, né, educador e aluno. Acho que poderemos seguir os mesmos trâmites aí, né? Vamos seguir com a Amy. Olha, primeiro eu quero parabenizar aqui as colegas, sensacional, né? Se nós nos juntássemos aí, sairia um curso de formação de professores, assim, bem rapidinho, né? Tenho certeza disso. Com tantas Ótima ideias, ideia. com tantas ideias correlatas. E formação de professores é um tema muito presente. Acho que desde a década de 80 nós temos vivido no Brasil já uma corrente muito forte de processo de formação de professores, e essa formação ela não para, ela não pode ser estanque, a cada momento ela precisa ser renovada. Então, o primeiro ponto que eu encaro para você conseguir fazer uma implementação de uma BNCC para que realmente, de fato, ela aconteça, é que as redes de ensino propiciem esses espaços. Então, onde acontecem e em que formato? Encontros presenciais, encontros à distância, valorizando muito a aprendizagem que pode acontecer dentro de um ambiente híbrido, aproveitando até esse momento que nós temos vivido agora. Agora é uma grande oportunidade para nós colocarmos realmente de pé os cursos EAD. E eu não estou dizendo de cursos de longa duração, eu acho que são cursos curtos, pílulas, que vão poder potencializar as pessoas para que elas consigam carregar isso para a prática. E tempos também de formação. Então, valorizar quais são esses tempos, né? Quais são as cargas horárias possíveis de serem cumpridas para os professores, né? Então, dentro desses processos de formação, eu acredito que há temáticas que elas precisam fazer parte desse processo. Então, teoria e prática sobre a BNCC, que requer um estudo mais aprofundado, que é isso que a Margot trouxe para nós. Aonde eu encaro é o como fazer e o porquê da existência de uma BNCC. O entendimento, ele precisa ser muito mais profundo, não basta decodificar os códigos, mas quando eu olho para uma área, entender o como fazer, como que eu faço para conseguir alcançar aquela habilidade, e aí é currículo. Então, a discussão sobre currículo, lógico, tem que ser uma temática presente aqui, mas eu acredito também que nós precisamos aprofundar também estudos sobre etapas de desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Entender como esse jovem aprende, como ele absorve informações e como ele trata essa informação. Eu acredito que isso é essencial, trabalhar dentro de um processo de formação de professores, porque lá na academia, na nossa formação superior, nós não fazemos essas investigações, sobretudo os professores especialistas. Talvez os pedagogos ainda tenham um aprofundamento um pouco maior, mas quando eu chego no especialista, há uma grande dificuldade de compreensão, como é que se dá a aquisição de conhecimento. Então, o que significa ensinar e aprender, por exemplo, na educação infantil, nos anos iniciais, nos anos finais? Os processos de avaliação, porque se eu tenho uma BNCC, se eu tenho um jeito novo de fazer as coisas, eu preciso também avaliar de uma maneira diferente. E aí, nesse contexto, vai entrar a cultura maker, a aprendizagem significativa, o desenvolvimento do pensamento computacional, diferentes espaços de construção do saber, que não ficam mais limitados à sala de aula. A BNCC é muito clara exatamente nesse sentido. E as habilidades socioemocionais, é claro, mas não pegando que eu, preciso aprender a trabalhar em grupo, preciso ser flexível, ser adaptável, mas é entender o desenvolvimento de competência socioemocional a favor do desenvolvimento cognitivo, da construção do conhecimento. Eu acredito que seja isso. Então, assim, tem muito trabalho para nós. Tem bastante trabalho pela frente. Uma longa jornada, né? Vamos lá, Márcia? Vamos lá, eu antes de entrar na fala da Eni, na pergunta especificamente, queria só fazer um comentário sobre a fala da Margot, quando ela traz o final, que é o relato da professora, onde ela traz a sala de aula para a nossa reflexão, né? E a base na questão da alfabetização, ela tem uma perspectiva de multiletramento clara. Então, quando a gente fala de trabalho textual, vem os novos gêneros, ela trabalha os clássicos, mas tem os gêneros atuais que as crianças estão envolvidas desde a tenridade, chat, tweet, etc., né? Tudo que a gente vê aí, porque eles estão usando desde sempre. Então, me lembrou isso e eu fiquei feliz de ouvir, que bom, né? Sobre a formação de professores, acho que a Eni traçou aqui pontos extremamente essenciais,
E eu queria lembrar que é essencial a leitura, debruçar sobre o estudo do parecer 22 do Conselho Nacional de Educação. Ali no parecer, ele fala das competências necessárias, competências profissionais para os docentes. É definido nesse parecer de forma muito aprofundada a questão da importância do conhecimento profissional, que leva à prática profissional e que leva ao engajamento profissional. Então, a gente precisa, dentro das escolas, garantir momentos contínuos para que isso aconteça. Então, quando penso em formação de professor para a base, além de pensar em políticas públicas que garantam tudo que está escrito nesse parecer acontecer, porque está tudo ali. Tudo que isso que a Eni, para a gente atingir tudo isso que a Eni falou, aquele parecer a gente deve seguir, adequar as nossas realidades, mas realmente se debruçar como estudo. Então, é um parecer muito bem feito, e eu oriento, sugiro, né, que todo mundo leia, que todo mundo siga, porque ali aponta medidas muito adequadas, metodologias, como trabalhar conteúdos, fala da questão curricular, e o professor ele realmente precisa estar seguro nisso para poder fazer a base acontecer de fato. Isso mesmo, eu acredito mesmo que é por aí, né, Márcia? Porque tem um ditado que diz assim, ninguém sabe dar aquilo que não recebeu. E acredito que nesse artigo, o professor, quando ele estuda, se ele tem um alicerce, ele pode dar para o aluno esse alicerce e vai formando aí uma corrente, né? Uma corrente de segurança, né? Segurança no ensino, segurança na aprendizagem, e aí quem ensina aprende, quem aprende ensina, aí o processo fica lindo como deve ser. Porque viver é um desafio, né? Exato. No primeiro momento, o professor foi o que a Eni colocou, fica de repente resistente, mas à medida que ele vai conhecendo, ele vai se engajando e vai construindo ali junto com o aluno, porque o professor parece que ele é enfeitiçado quando ele se depara ali, o educador e o educando. É mágico, eu acho, essa união. Relação. E ele cria e recria. E vem aí o Conselho Nacional para nos orientar, para nos acalentar neste novo, né? Perfeito. Olá, Rosana. Obrigada. Hein? Nós não estamos ouvindo. Você está com áudio desativado. Áudio desativado, isso. Faz parte. Bem, vamos lá, então. Eu acredito muito, muito nos professores e na reflexão que eles têm da sua prática, né? Então, quanto mais abrirmos espaço para essa reflexão da prática, né? Essa prática vivencial, aquilo que ele escuta das crianças, aquilo que ele observa, né? Das brincadeiras das crianças, da forma como agem, aprendem, e a forma como ele compartilha com os outros professores, num sentido de diálogo, de troca, né? E o sentido de diálogo que nos traz Paulo Freire, daquela escuta atenta a que o outro vai nos dizer, né? E eu sugiro também, frente a toda essa transformação digital que nós estamos passando e que, enfim, está nos abrindo novos horizontes, né, de como partilhar ideias, de como aprender juntos, de como ajudar na aprendizagem das crianças. Eu sugiro a espiral da criatividade, né, em que a gente possa realmente imaginar, criar, brincar no sentido de se divertir, de gamificar, né, refletir, compartilhar, e aí, novamente, essa espiral da criatividade, que possamos trabalhar com o professor mais do que querer respostas prontas, mas perguntas instigantes, né? Eu sempre me lembro das crianças, né? E como eles nos fazem perguntas que nós nunca imaginamos, né? Por exemplo, urso tem umbigo? O que é que faz arrepiar o meu pelo do braço, né? Tu tem resposta para isso? Tu não tem resposta para isso, né? Então, eu vejo essa grande espiral, que não é dita por mim, né? Essa espiral da criatividade, né? Mas está num livro que fala sobre
a educação infantil para a vida inteira, né? Que a educação infantil não precisa estar subordinada aos ensinamentos da formalidade escolar, mas que a formalidade escolar, sim, possa aprender muito com esse jeito das crianças e o jeito dos professores na educação infantil, né? Teríamos muito tempo para falar sobre isso, para falar sobre teatro, para falar sobre declamação de poesia, de literatura, que é arte, né? E é tudo isso que eu acredito na formação dos nossos professores, né? Professor como mediador, né? Sim. Tem sido, professor como mediador. E acho que eles tiveram isso agora, né, Rosana, como prova real com essa pandemia. Tiveram que mediar ali entre escola, também de família, e o conhecimento. Ficou a teia aí do conhecimento na competência desse educador, que teve que se reinventar, né? Margu, você me desculpa, me perdoe, Margu ou Margui? Margit. Porque nós estamos falando de muito tudo aqui, mais né? elegante do que a gente. Eu também achei. Desculpa, tá, Margit, porque assim, eu também sofro com isso, meu sobrenome é Fantaúci. Me chamam de Fantaúva, Fantalce, nunca falo Fantaúci. Então, me perdoe aí pela gafe do início, Margit, então, por gentileza, você. Muito bem. Então, agregando ao que as colegas disseram, Pedro Demo, quando ele diz, para descobrir e criar é preciso primeiro questionar. Então, acredito que tem a ver com a fala das 4. E a minha aposta é muito na formação em loco, que vocês também trouxeram. De nós usarmos o espaço escola como espaço de investigação, de espaço como produção de conhecimento. E nas instituições nas quais eu atuo, a gente está trilhando, tentando, melhorando e errando e aprendendo nessa direção. Professores investigando sua prática, conversando sobre erros e acertos. Isso tem a ver com aquilo de que já trazia Paulo Freire, da nossa imperfeição, mas tem muito a ver com aquilo de vamos conversar. Eu quero aprender com você, você comigo. Tem a ver com a que a Rosana dizia, as perguntas que as crianças fazem. Que perguntas nós, professores, fazemos? E aí também, eu penso que tanto a Márcia quanto a Eni trouxeram da importância da continuidade. Eu diria, é importantíssimo, como escola, termos um programa de formação continuada. Se possível, ter um GT que cuida disso, com representantes de professores, com representante da coordenação, ouvir muitos professores, ouvir, conhecê-los, investigar a prática. Então, na verdade, outro aspecto aliado a isso, valorização dos saberes da nossa escola. A gente tantas vezes traz gente de fora, nós temos professores que estudam, valoriza, você ganha esse professor, ele tem contribuições a trazer, ajuda, media. Então, outro aspecto, as reuniões pedagógicas, elas têm cunho, elas podem ter cunho de formação continuada. Vamos significá-las. Vamos estudar a BNCC e sempre nessa relação, como a professora dizia, o que diz isso agora para a minha prática, né? Então, são as apostas de conversar com os professores para que eles compreendam o processo da sala de aula. E me trazia antes do quanto é importante a gente entender como o aluno adolescente aprende. Então, vamos fazer esse movimento com os professores também. E nesse movimento dos professores, pensar também, gente, além das reuniões, além dos encontros, criar momentos assim, me ocorre fórum de ideias,
Neste ano, a gente criou um movimento todo de gotinhas, era tanta gotinha, começamos com gotinhas de escuta, depois foi para a gotinha de saúde, assim. Ou seja, é isso, olhar para esse público. E algo que, na minha opinião, é muito fácil, mas eu mesma e cada um de nós provavelmente precisa se reeducar um pouco nisso, abrir as portas das salas, assistir aulas, assistir a aula de colega, tentar fazer esse movimento também de tandem, de assistir, de comentar a aula, de sugerir e de abrir as portas. Acredito que isso é um movimento de crescimento para todo mundo. Que bom. Nós falamos, né, dos alunos, uma pergunta aí que envolveu a base no ensino fundamental, que é a alfabetização. Falamos do cuidado dessa formação do professor. Agora, a terceira pergunta para vocês é assim: como trazer as famílias para a visão da BNCC na educação infantil e no ensino fundamental? Assim, como promover essa aliança entre a escola e a instituição familiar? Eu, assim, no meu dia a dia, eu me deparo muito com famílias que não têm entendimento que existe uma pedagogia até no brincar na educação infantil. Então, essa é a terceira pergunta, vamos seguir os mesmos trâmites. Vamos lá, Anne? Vamos sim. Essa questão da família, né? Como é que eu trago a família e como trazer a família para essa visão da BNCC? Primeiro temos que fazer todo esse movimento com professores e com gestores das escolas, é fato, né? Trazer esse currículo, e de forma que eu torne esse currículo muito vivo, de modo que a comunidade perceba a existência de um currículo baseado exatamente nessa legislação, nessa nova BNCC. Escola e família são territórios dos afetos, e cada um se afeta de uma maneira diferente. Então, é a nossa capacidade de afetar o outro. Então, criar e fortalecer os laços de conhecimento, respeito, cooperação. Essas duas instituições, elas são fundamentais para a felicidade do nosso estudante, para a felicidade da nossa criança. Então, essas duas instituições precisam estar muito unidas. Mas é preciso também que a escola tome a iniciativa. E aí vão entrar as palavras que as colegas disseram aqui: inovação, criação, buscar novas conexões que sejam mais sensíveis para esses dois mundos, que ao mesmo tempo são muito próximos, mas também são muito distantes. Então, a educação atualmente, ela enfrenta grandes desafios. As mudanças socioculturais que nós temos vivido durante as últimas décadas também, está exigindo de família e escola um trabalho extra para se repensar e se reordenar à luz dessas condições que hoje são complexas, sobretudo agora no momento que nós estamos vivendo. Então, há de se perguntar mesmo, e aí as perguntas, né, que nós temos que fazer, e as perguntas são tão importantes, são as perguntas que movem o mundo. Uma delas é: qual é a função social da escola? Essa é uma pergunta que eu me fiz em 98, quando eu fiz lá a minha tese, e a pergunta norteadora do meu trabalho era exatamente isso: qual é a função social da escola? Só que essa pergunta, ela precisa ser feita constantemente, porque ela muda de resposta de tempos em tempos. Porque se a sociedade muda, a escola também muda. Qual que é o papel da família nesse contexto? Algumas vezes a dificuldade de diálogo se dá exatamente porque não há definição de papéis. É uma matriz da responsabilidade de cada ator. Então, assim, o que pode, o que é função da família, o que é função da escola, o que é missão desse estudante? Matriz de responsabilidade é muito importante. Então, o primeiro ponto pode ser esse. Um outro é a comunicação. Ela precisa estar muito baseada em princípios muito claros de tolerância, aceitação, respeito e compreensão. Então, essas são palavras. As rodas de conversa que viraram tendência agora no contexto da pandemia, elas tendem a ocupar um espaço muito maior no pós-pandemia. Então, as pessoas não vão querer perder agora essa comunicação que nós constituímos com todas as famílias. E a família é um pilar fundamental. Nós podemos criar uma escola de paz, por exemplo. É isso aí. Eu acredito que já estamos formando essa escola, né? Fomos, assim, espremidos aí numa pandemia,
e acredito que a família teve uma ascensão, um acolhimento ao desenvolvimento aí cognitivo juntamente com a escola, né? Principalmente de escola particular. É mais um ponto positivo é mais um ponto positivo desse ano para a gente aproveitar e levar, né? Essa relação que se estabeleceu, que foi conturbada no início, mas agora a gente vê uma parceria muito bem-vinda. Em relação a trabalhar a BNCC contemplando a família, para mim é sendo claro, é transparência, né? É falando da BNCC, é trocando informações, falando sobre a sua proposta curricular da sua escola, abrindo espaço para que a família conheça essa proposta, com reuniões, explicando o trabalho, como é que a escola decidiu realizar esse trabalho, porque dando uma visão real, né, para os pais. Porque as especificidades que estão dentro da base, você vai elencar, né, para o seu trabalho. E a transparência, na minha visão, é o único caminho. A família, ela pesquisa. Então, a gente tendo dentro da escola uma postura de transparência com acolhimento, porque esses pais, eles têm perguntas, eles querem entender como é que é o trabalho da escola dentro da sala de aula. A gente viu isso agora a partir do isolamento social. Né? Por que no início do isolamento tantos conflitos surgiram? Porque os pais acharam que eles teriam dentro de casa a mesma coisa que eles imaginavam que acontecia dentro da escola. Então, a partir deste ano, a gente tem a possibilidade de levar adiante essa transparência, levar adiante esse diálogo com acolhimento, porque assim como a gente, e isso eu falo sempre para os pais e para as escolas, a gente precisa intensificar a ideia de que eu, profissional da educação, escolhi trabalhar com o aprendizado do seu filho, com o processo ensino-aprendizagem, então eu quero sucesso para isso, a não ser que eu tenha uma questão aí mental a ser resolvida, mas a gente quer sucesso no trabalho que a gente escolheu. E, obviamente, os pais querem o sucesso dos seus filhos. Então, não é para ter conflito, é para ter soluções, é para ter engajamento, é para ter parceria, é para ter mãos dadas, e é para a gente poder se esbaldar aí na alegria das famílias participando, das famílias dentro da escola, sim. A abertura de um trabalho seguro, ela também te dá a segurança de deixar seu familiar entrar, discutir, respeito, porque esse respeito vai vir dos pais e vai vir da escola. Então, a gente não precisa ter medo da intervenção da família dentro das nossas práticas. Acredito que com conhecimento, claro, com conhecimento sendo compartilhado, né, e o aprofundamento disso nas relações, a gente só tem a ganhar. É isso mesmo. A Rosana? Bom, eu entendo que os pais precisam ser nossos parceiros, como como a Eni e a Márcia falaram, né? E que eles são os especialistas dos seus filhos, nós precisamos ouvi-los, né? Quando a gente fala na educação infantil de trabalhar com bebês, quem é que vai me falar sobre esse bebê, se não é o pai? Quem é que vai falar sobre a gramática pedagógica para esses bebês, se não é a professora, se não é a coordenação, né? Então, essa gramática pedagógica que a BNCC faz, ela agora também, de uma forma ou de outra, que a BNCC traz, ela agora também, de uma forma ou de outra, está na casa dos pais, né? Então, é interessante ver que os processos pelos quais os professores utilizam para essa aprendizagem, né, focado nessa criança, os pais começaram a se dar conta, opa, não é tão fácil assim. Sim, precisamos de professores muito especializados para trabalhar com os nossos filhos, né? Não é eu que posso ir lá e ensinar isso ou aquilo. Meu Deus, quanta coisa tem por trás disso. Então, eu vejo que o ensino remoto, né, tem feito isso, essa visão da escola na casa das pessoas, né? Sempre as reuniões de pais são importantes, né? Mas vivenciar isso para eles foi algo assim inimaginável, né? Como nós chamamos a atenção de uma criança? Por que é preciso chamar a atenção dela, né? Com generosidade, com ternura, mas com firmeza, né? Como é que faz isso?
não sabia que desta forma nós estávamos trabalhando tudo isso com as crianças, né? Que recursos são esses que os professores têm que nós não temos, né? Uma das coisas que nós, o ano passado, quando ainda estávamos presenciais, fizemos para que os pais pudessem entender mais um pouco sobre como é que é a proposta dos campos de experiência, dos objetivos de aprendizagem, foi a cada sexta-feira nós podermos perguntar para as crianças o que eles tinham aprendido e relatar ali. Ficava, aquela porta da sala de aula ficava cheio dos escritos, das falas, o escrito pelo professor, e aí a gente está falando da função social da leitura e da escrita, que está presente em todos os lugares. A professora está escrevendo o que eu aprendi nessa semana, né? E a partir disso, os pais conseguiam também ter conteúdos para falar com as crianças, né? Olha só, meu filho disse que aprendeu isso, disse que aprendeu que não imaginava que no inverno a água ficava gelada, né? Então, coisa assim maravilhosa, né? Poxa, quantos livros de história numa semana o meu filho teve contato, o meu filho ouviu, o meu filho recontou essa história, né? Então, dar visibilidade aos pais, os pais sim dentro da escola, né? Sim. Mas os pais entendendo, como disse a Eni, essa sua função, né? Nós temos na escola uma adaptação muito diferenciada, em que os pais, principalmente até a faixa etária dos 2 anos, ficam em sala de aula e ensinam a professora a ler o seu bebê. Olha, quando ele faz assim, professora, ele está com sono. Nos primeiros dias, são os pais que trocam as crianças, para mostrar para a professora como é que ela gosta que troque o seu filho e como é que a criança gosta de ser trocada. Então, os pais, à medida que nós tornamos eles parceiros nossos, o envolvimento, o crescimento do trabalho se amplia de uma forma que nós não podemos nem contar todos os benefícios que nós temos, né? Sim. Então, não só em reuniões, né? Mas no cotidiano, né? Isso. Obrigada, Rosana. Antes da Margit fazer as suas colocações, eu gostaria, você que está presente na nossa sala, se quiserem encaminhar suas dúvidas, olha, temos um time aqui que estão todas disponíveis para respondê-las, tá? Por favor, professora Margit. Muito bem. Então, gente, experiência não se limita à escola. A criança experiencia, mas ela vai continuar aquela atividade, o que a colega dizia, ela vai continuar perguntando em casa. Então, é esse processo tão enfatizado por vocês do diálogo. E uma forma, uma experiência que eu posso relatar que também deu bastante certo, foi assim, na educação infantil, depois eu falo também do fundamental. Da educação infantil foi assim que, com a coordenadora, as professoras combinaram que ano passado foi assim, os trabalhos que as crianças faziam, que eram colocados ou nos corredores ou na própria sala, fazia referência ao campo de experiência. Dizia corpo, identificava e deixava lá. Aos poucos, os pais começaram a perguntar: o que é isso? Ora é traço, ora é corpo, experiência. BNCC. Vamos pincelando. Neste ano, não dava por ali o que está sendo feito. Os vídeos que estão sendo enviados, embaixo, sempre diz assim, campo de experiência, tal forma. Outra atividade que a coordenadora da educação infantil fez e que deu bastante certo foi numa reunião com os pais. Ela pegou os direitos da criança, da BNCC, e para cada direito ela ilustrou com uma atividade
de como elas desenvolveram esse direito em sala, como estão fazendo isso. Então, na educação infantil, esse movimento de aproximar, de trazer a essência da BNCC. No ensino fundamental, o que a gente fez aí já em termos de quinto, sexto, esse ano não, mas junto com esse projeto de escola de pais, temos outro nome, mas dentro disso, oferecer oficina para os pais, os professores ofereceram uma oficina breve, um dia bem especial, assim, em que o professor de matemática explicou para os pais como se estuda matemática. Matemática se estuda da mesma forma como a língua estrangeira? Não. Então, como se estuda? Como funciona o cérebro? Trouxeram ingredientes da neurociência. E isso, na verdade, e aí, pais, por que nós estamos enfatizando isso? Porque nossa escola tem como princípio a autonomia, e agora a autonomia ainda está sendo reforçada mais pela BNCC. Então, dessa forma, nessas sutilezas, e depois também a gente desenvolveu um programa chamado Letramento Argumentativo, que vai desde a educação infantil até o final do ensino médio, porque a gente se deu conta que os alunos são muito bons no Enem, mas às vezes falta oralidade, e não é de uma hora para outra que eu aprenderei a defender minha ideia. Então, nesse processo, a progressão, desde a educação infantil até o final do ensino médio, como queremos desenvolver o letramento crítico, o letramento argumentativo. Então, e aí, onde entra os pais? Entre os pais, quando de repente eles dizem, até então nós só tínhamos ouvido da língua inglesa e da língua alemã, debates na escola, debates no país internacional. Agora vocês estão fazendo no português, é? Sim, criamos um todos em debate. Então, esses pequenos movimentos, né? Obrigada, Margit. A nossa quarta pergunta é assim: quais são os impactos da BNCC na organização da escola? Vamos lá, Lili? Vamos. Vou só fazer um complemento a isso que a Margit trouxe. Esse processo é da fala para a escrita. Eu não tenho escrita se eu não tiver antes a prática de oralidade. Por isso que toda a prática de ensino começa realmente na oralidade, né? É um processo, só escreve bem e só fala bem quem consegue ler bem e discutir sobre aquilo antes de colocar no papel, né? Então, o processo, realmente, isso não é meu, isso é conhecido, né? Isso é estudo linguístico mesmo, que o processo é da fala para a escrita. Maria Antônia, quando você fala dos impactos na organização da escola, eu acredito que esses impactos, eles são relevantes e preocupantes ao mesmo tempo. Já dissemos aqui nesse fórum que não basta conhecer e entender a BNCC, é preciso tirá-la do papel. Então, o papel branco, ele aceita qualquer texto, mas como que eu diminuo a distância entre aquilo que eu estou escrevendo, entre aquilo que eu estou falando e o que efetivamente eu faço? Então, há de se diminuir exatamente a distância entre essas três instâncias, entre o que eu estou escrevendo, entre o que eu estou falando e necessariamente aquilo que eu estou fazendo. Então, muito estudo, leitura, espaços democráticos de construção de saberes, como já dissemos aqui, há de ser tempo e espaço de formação não só dos professores, mas também dos gestores, porque esse gestor possui uma posição fundamental de formador do seu professor. Então, há de se reconhecer hoje que uma coordenação pedagógica, ela tem um papel estruturante fundamental desse reconhecimento, né, do professor reconhecer esse coordenador pedagógico como alguém que também é o seu formador. Antes da BNCC, há documentos que embasam a BNCC. Esses documentos precisam ser revistos, se é que em algum momento eles foram aprofundados dentro das instituições escolares. É preciso conhecer profundamente, fazer releituras importantes de teóricos do passado, mas também teóricos agora do presente. Então, quando a Márcia trouxe a questão dos gêneros, por exemplo, são os gêneros digitais que estão tão presentes aí, mas quem de nós é capaz de trabalhar com esses gêneros digitais agora em sala de aula, estudar, conhecê-los profundamente? São os teóricos do presente. E Professora Eli,
Oi. Só por gentileza, nós estamos com o tempo, já Claro. tempo. Não, mas Pode já se despedindo do nosso público, eu gostaria que nós resumíssemos a nossa fala em 30 segundos, gostaria de ficar com vocês aqui o dia todo, tá? Eu estou com essa competência. Maria Antônia, fica tranquila, não se preocupa. Gente, muito obrigada, gratidão, obrigada, Maria Antônia, obrigada, FENEP, obrigada, Maria D., Rosana, nosso contato não para aqui, eu acredito que a gente vai ainda se encontrar e se comunicar para trocar outras figurinhas. Obrigada pelo espaço, obrigada a todos que estão nos assistindo também. Obrigada. Também agradeço. E só para falar da questão do impacto, eu acho que tenho certeza, a Ini também citou que é a questão do estudo, né? É ler, propor, planejar, realizar, e isso vai se dando ciclicamente, né? E eu queria só dar um recado para as escolas que eu considero de extrema importância. Não existem receitas, né? A Margui trouxe aí para a gente vários exemplos de como a gente pode colocar a BNCC para o conhecimento dos pais. Não fique listando códigos nas atividades, né? Deixe fluir a relação sua, a relação pedagógica, ela precisa ser livre com o seu aluno, com a sua turma. E eu achei muito importante a fala da Rosana, quando ela traz que, muito para além das reuniões de pais, aquilo que a gente faz na porta da escola, na porta da sala, naquele contato, esse acolhimento, essa reverência às famílias, e isso é impactante, é um dos impactos da BNCC dentro das nossas escolas. Então, assim, não engessem seus profissionais, não há a menor necessidade disso. E, novamente, muito obrigada, um beijo de novo para o CAPEP, meus queridos amigos, para o Cinep RJ, e meninas, prazer enorme conhecer vocês, e para mim estar aqui é uma honra, que vocês são incríveis. Obrigada. Bem, eu também quero agradecer. Eu acho que poderíamos ficar aqui falando um tempão só sobre a nossa prática na escola. Enfim, foi muito bom conhecer vocês e vamos sim nos encontrar mais em outros momentos, né? Eu queria falar também deste impacto e também trazer o que a Eni fala, né? É claro que a BNCC impactou as escolas, né? Mas nós temos que pensar que existiam escolas antes da BNCC e existiam documentos muito importantes, né? Não falo só da educação infantil, mas se for fazer um histórico, né, em relação à educação infantil, as diretrizes nacionais, né, ou as diretrizes nacionais do ensino fundamental, enfim, né? Então, continuamos nos adequando e nos orientando pela BNCC, mas a escola já existia. Em termos de educação infantil, ela coloca os direitos de aprendizagem, são 6 direitos, as crianças têm o direito de participar, de brincar, de interagir, de conhecer-se, enfim, pessoal, isso é muito importante. Se eu pudesse resumir em algo tão importante, né, aquele professor que fica horas numa rodinha sem significado, ele não está respeitando os direitos das crianças, né? Então, essas são questões muito importantes, né? Essa questão também da alfabetização multimodal, os multiletramentos, enfim. Muito obrigada por tudo, colegas, e agradeço o convite e desejo para todos um ótimo final de semana. Margit? Bom, gente, acredito que a gente também já fez o que era a proposta de viver a BNCC, né? Andamos por esse país, vozes conectadas, então obrigada por isso, diferentes estados, diferentes experiências, é a BNCC. A palavra que eu deixo, 2 palavras na verdade, projeto político-pedagógico não pode ser algo que fica não sei aonde, ele precisa estar vivo. O projeto político-pedagógico é o motor da escola. E, junto com isso, jamais abrir mão do pensar coletivo como escola. Então, obrigada também por esse momento do pensar de forma conjunta e colaborativa. Obrigada. Obrigada. Olha, grata a Eni, Márcia, Rosana, Margit, a todos aqui presentes. Sabemos que a nossa BNCC começou em 2015, todo esse estudo, toda essa contextualização histórica. O caminho a seguir ainda é grande, né?
Estamos todos disponíveis para reaprender sempre. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer conhecê-las. Que Deus nos abençoe nosso legado e que saímos forte aí agora em frente a essa pandemia. Eu volto a palavra para o nosso mestre de cerimônia, o Alan. Bom, que alegria, né, esse evento, que alegria esses debates que estão acontecendo. A gente está agora, logo ainda no início da nossa manhã, já caminhando já para o início da tarde, são 10h29, hora oficial de Brasília. Eu quero agradecer a Maria Antônia, que conduziu muito bem aí essa sala que debateu o BNCC na educação infantil e também no ensino fundamental, e ela foi a moderadora, conduziu ali com o tempo certinho, né, e todos conseguiram concluir as suas ideias ali nesse tempo que foi fundamental para compartilhar esse conhecimento. Muito obrigado, Maria Antônia, por você estar aqui conosco nessa manhã conduzindo aí essa sala. Lembrando que enquanto ela estava falando, gente, na primeira sala, nós também estávamos tendo aí uma segunda sala, um segundo painel sobre tecnologias educacionais no pós-pandemia, experiências no Brasil e também em outros países, né? Isso é muito legal, é muito importante também estar discutindo esse assunto, já que o momento no Brasil e no mundo é outro, principalmente para o sistema educacional. A gente está discutindo aí em todo o país, por exemplo, o retorno às aulas, escolas particulares, escolas estaduais e municipais. Então, é muito importante realmente você estar inserido nesse debate e essa é a principal proposta desse 4º Congresso da FENEP, totalmente online. Discutir e debater o nosso sistema educacional. Por isso, mais uma vez, quero convidar você também a participar conosco. Se você que é pai ou mãe tem alguma dúvida, se você gostaria, por exemplo, de saber algo destes profissionais que estão debatendo o sistema educacional, dê o seu feedback para a gente, converse conosco, nós estamos aqui online, digitalmente falando com pessoas de todo o país e também do outro lado do país, né? Nós temos gente que está do outro lado do planeta nos acompanhando. Aliás, isso que é o fantástico, né? Da gente ter essas transmissões aí online. Já a gente vai para um rápido intervalo, pessoal. Enquanto isso, eu quero também dizer para você que hoje ainda nós vamos debater assuntos, por exemplo, como o BNCC no ensino médio e vamos ter também o PISA, né, para escolas, vamos ter também metodologias ativas, deixa eu pegar aqui outro assunto, novas formas de avaliação, novos modelos de contratação de profissionais de educação, enfim. São assuntos aí de grande relevância para o nosso sistema educacional. Acabei de receber um feedback aqui da nossa turma que está aí nos bastidores trabalhando. São mais de 700 pessoas que estão conosco nessa manhã. Online o tempo todo, né? Fora aquelas que já passaram, que já estiveram conosco, mas no final do dia nós vamos dar aqui os números oficiais. Bom, gente, eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu convido você para estar de volta com a gente, porque nós temos mais 2 salas, 2 painéis ainda nessa manhã. Lembrando que o evento é hoje e amanhã, hoje até às 18 horas. Já a gente volta.